Oiê! E aí, pessoas, como que vocês estão? Tudo bom? Eu sou Mayra Engelmann e esse é o podcast É Sobre Isso. Se você quiser saber o objetivo deste isso e do aquilo, dá uma olhada no trailer que tá lá no comecinho, né, do canal do podcast. Se você quiser saber um pouco mais, né, e saber também sobre mim, busca nos episódios um episódio que chama Comece Aqui e comece ali, tá bom? Bom, hoje eu resgatei aqui um livro que eu amo, que é o livro da Clarice Lispector, que acho que eu não preciso falar muito, né? É uma deusa da literatura, é, que eu por muitas vezes ainda vou trazer para vocês aqui alguns livros, algumas citações para a gente desenvolver, né? Muitos temas relevantes a partir das bênçãos de Clarice. Esse livro que eu pego hoje é o livro Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. É um dos que eu mais amo. E ontem eu estava pensando, né, e falando, né, com algumas pessoas sobre essa questão da capacidade de sustentar o não saber, da importância de vez em quando, a gente aceitar que nem tudo cabe dentro do entendimento. E tem uma passagem, né, específica nesse livro, onde ela traz uma frase, né, ela traz ali tem um parágrafo ali, que eu acho que cabe muito bem para traduzir o que eu quero dizer para vocês, tá? E depois eu desenvolvo só um pouquinho para a gente poder pensar junto sobre isso, né? E levar aí para o dia. Então começa assim. E era bom não entender. Era tão vasto que ultrapassava qualquer entender. Entender era sempre limitado, mas não entender não tinha fronteiras e levava ao infinito, ao Deus. Não era um não entender como um simples de espírito. O bom era ter uma inteligência e não entender. Era uma benção estranha, como a de ter loucura sem ser doida. Era um desinteresse manso em relação às coisas ditas do intelecto, uma doçura de estupidez. Compreender era sempre um erro. Preferia a largueza tão ampla e livre, sem erros, que era não entender. Era ruim, mas pelo menos se sabia que se estava em plena condição humana. E o que é ser humano? É justamente aceitar, e aqui é Mayra falando, saímos de Clarice, né? Porque de vez em quando eu me sinto ela, né? Assim, a Clarice ela é tão profunda e eu me identifico tanto com ela que em alguns momentos da leitura eu realmente me confundo com ela. É muito interessante, porque eu realmente entrei aqui num lugar que eu já ia continuar falando como se eu estivesse escrevendo e como se eu fosse Clarice, né? De tanto que ela fala, parece que ela fala através de mim, né? Assim, coisas que às vezes a gente não consegue nomear, né? Clarice é gênia, né? Assim, ela é muito utilizada, assim, no estudo, assim, mesmo da compreensão da psicanálise, né? Que tem também esse lugar, né? Não é sobre entender, né? Muitas vezes a gente usa essa palavra nos processos, né, de autoconhecimento. Ah, agora eu entendi isso em mim. Será? Será? Não, a gente encontrou um nome.
A gente encontrou um caminho possível, a gente encontrou uma ponte. Mas será que é sobre entender? Ou será que é só sobre nomear? Nomear para poder dar uma roupa para aquilo, para que a gente possa diminuir a angústia, né? Eu brinco que a angústia são os afetos correndo pelados. E quando a gente coloca uma roupinha, de alguma forma, aquilo se torna algo, mas não é algo concreto, não é algo que eu posso dizer que eu entendi, porque aquela roupa que está sobre aquela angústia hoje, pode ser que ela não sirva mais nessa mesma angústia amanhã, e eu tenha que encontrar uma nova roupa para angústia. Então, assim, esse contexto que a Clarice traz, né, que eu acho assim maravilhoso, principalmente aqui, né, quando ela fala que era ruim, né, esse lugar do não entender, mas que pelo menos se sabia que se estava em plena condição humana, que é exatamente essa. E a outra coisa que eu acho linda também, que ela fala, é um desinteresse manso em relação às coisas ditas do intelexo, do intelecto, uma doçura de estupidez. São palavras, né, combinações de palavras completamente fora, né, do que normalmente as pessoas escolheriam, né? Então, assim, uma doçura da estupidez. E isso traz muito aquilo que eu falo muitas vezes, né, da gente evitar ficar dando sinal para as coisas e para as palavras. Porque aqui a estupidez ganha um outro sinal, ela não entra num lugar ruim. É a doçura da estupidez, ou seja, existe também um lugar importante e um lugar às vezes necessário de acolher a estupidez. E talvez seja aquilo que diminua um pouco a nossa arrogância em relação a achar que se sabe tudo. Essa prepotência, né, dos super-humanos, que tudo sabem, que todas as respostas têm. Quando a gente, na verdade, sabe que não sabe. Tem um texto que eu escrevi uma vez, nem sei se eu mantive ele publicado, que eu falo sobre isso, né? Sustentar o não saber. Que hoje eu entendo, né, nesse lugar da maturidade, que a maturidade é sobre isso. É sobre a nossa capacidade de sustentar o que não se sabe, de conseguir viver com essa parte da ignorância, da estupidez, apaziguada, compreendendo que de alguma forma é esse lugar do não saber que nos move, que nos comove, que nos conecta ao outro, que também não sabe, que também está na busca, que também é um buscador. Quando eu assumo que eu sei, eu me torno só. Porque uma vez que eu já sei, que eu já entendi, que eu entendo tudo, por que que eu preciso da troca com o mundo? Por que que eu preciso da troca com o outro? Por que que eu preciso de fato ler um livro, estudar algum tema, de fato? E hoje a gente tem aí um lugar muito perigoso, que ao mesmo tempo pode ser muito rico, mas tudo depende do uso que se faz, né, das redes sociais, onde a gente normalmente vai para um lugar muito raso, dando, só que raso e volumoso, né? É algo que no mundo concreto, não sei se a gente pode dizer que existe. É um lugar raso e volumoso. E tá todo mundo se afogando no raso de informações, tendo a ilusão do conhecimento. O conhecimento não é sobre a gente saber muitas coisas. É a gente conseguir pegar algumas coisas de tempos em tempos e desenvolver alguma
profundidade naquilo, que implica em pensar aquilo, não em entender necessariamente, mas em se propor a pensar sobre, em se propor a criar um próprio ponto de vista sobre aquilo e agregar outros, fazer trocas sobre aquele tema e aceitar que ele é fluido, ou seja, que aquilo que se faz a leitura hoje, de um texto desse hoje, por exemplo, talvez amanhã seja outra, e que está tudo bem. E é isso que nos move. Porque se esse conhecimento se tornar esse lugar concreto do entendimento, a gente estagna nele. Nada se cria a partir dele. E eu sinto hoje que a sabedoria tem muito a ver com a criatividade acoplada ao conhecimento e à experiência que a gente vive a partir daquilo que se conhece. E nesse contexto, quando a gente fala de profundidade, a gente fala de sentir num outro nível. Então, comecem a adquirir a capacidade de viver com a lente de uma criança, no sentido de olhar para tudo como se tudo fosse novo, para todas as ideias, para todas as pessoas, para todos os objetos, para todos os eventos. Ontem foi muito bonito. Eu estava no jardim, aqui em casa, no quintal, e estava lá conversando, né, no WhatsApp, e meus filhos estavam jogando bola, né, na rua, e aí um deles, né, o mais novo, entrou, o Gabu, e aí ele veio conversar comigo e tal, não sei o quê, e aí eu tava olhando a lua e as estrelas, estava maravilhoso ontem, né, assim, vários dias, né, mas ontem estava assim, tava muita estrela, tava lindo, tava o céu muito limpo. E aí eu peguei e chamei. Aí ele entrou de novo, ele foi me falar oi. Aí ele entrou de novo para pegar suco. Daqui a pouco eu peguei e falei assim: Gabu, vem cá ver o céu. A hora que ele saiu, ele vai fazer 8 anos agora, esse mês. A hora que ele saiu, ele olhou para o céu. Gente, foi tão lindo. Ele olhou como se fosse a primeira vez. Ele, uau, mãe, quanta estrela, que coisa incrível. Eu olhei aquilo, eu falei, cara, que eu seja abençoada com a capacidade de olhar o mundo como o Gabu olha, aos 8 anos de idade. E de fato eu tenho ainda essa capacidade. E eu digo para vocês, é algo que a gente consegue desenvolver. Então comecem a partir do pressuposto de que vocês não entendem, para que vocês possam experienciar tudo e todos como se fosse a primeira vez. E é isso. É sobre isso. Certo, meus amores? Um beijo grande. Um dia repleto de novas descobertas daquilo que parece velho, mas não é. Um beijo. Tchau, tchau.